José deve ter dito assim: puxa vida, eu vou educar o filho de Deus, eu não posso errar. Amém? Então nós deveríamos ter essa mesma consciência de José. Eu vou educar um filho de Deus. Esses meninos meus são filhos de Deus. Minha responsabilidade é muito grande. Eu não posso errar. Diga assim: eu não posso errar. Nossos filhos, eles nasceram para cumprir este propósito. Todos eles, não se enganem. Isso foi um chamado para mim, para você e para os nossos filhos. Malaquias 4, abra aí, Malaquias 4, 6. Quem é rápido no gatilho aí, por favor. Eu vou pedir para alguém ler, quem achar primeiro. Malaquias 4, eu acho que está no versículo 6. Achou? Linha bem alto aí. Depois que Deus falou isso, que a gente vai ver aqui agora, Deus deixou de falar durante 400 anos. Deus nunca mais falou nada. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Amém? Amém. Então, quando não há essa conversão dos pais aos filhos, a promessa de Deus é clara. Eles se convertam, pais, aos seus filhos. Cuidem deles, porque eles são meus. Para que não venha ferir a terra com maldição. Então não adianta você orar, fazer jejum, profetizar, estar repreendido em nome de Jesus. Porque se você não converteu o coração dos pais aos filhos, eles serão malditos. A maldição só é retirada quando nós cuidamos da nossa prole, dos nossos filhos. Deus nos deu os filhos dele. Ele disse lá: vinde as criancinhas, elas são do reino de Deus, elas são minhas, e te entregou, te confiou. Olha que responsabilidade você tem, tremenda. Amém? Então, qual é a pergunta que nós devemos fazer? Será que eu estou criando os meus filhos, meu Deus? Estou educando bem eles? Então, qual é a resposta que Deus vai te dar? Você está educando os seus filhos para se parecerem com o meu? Se você estiver educando os seus filhos para se parecerem com Jesus, você está educando seus filhos de forma correta. Você está educando bem os seus filhos. Isso é converter o coração dos pais aos filhos. Se isso não acontece, então ele está dizendo que virá e ferirá a terra com maldição. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas nós não somos mais ignorantes. Há muito tempo, meses, anos talvez atrás, nós viemos aqui pregando sobre o eterno propósito de Deus, que é ter aqui na terra, o que mais? Uma família diferente, quem sabe? De muitos filhos semelhantes a Jesus. Por que muitos irmãos? Porque o que é bom, quanto mais melhor. Amém? Muitos. As pessoas hoje só querem ter um filho, 2 filhos, no máximo 4. É pouco, irmãos. Se você tem filhos semelhantes a Jesus, que seja uma multidão de filhos. Glória a Deus. Vamos aumentar essas crianças, mas antes de aumentar, vamos dar qualidade. Porque para Deus a qualidade é muito importante. Aí então vem a quantidade. Precisamos converter o coração dos pais, dos nossos corações aos nossos filhos e ensinar a gente a serem parecidos com Jesus. Amém? Então a nossa missão é essa. O peso da responsabilidade de educar o filho de Deus. Então José mentalizava isso o tempo todo: eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Então Deus tem um sonho, que é que seus filhos sejam parecidos com o filho dele. Nossos filhos nasceram com esse propósito. Ele deu esses filhos para isso. Amém? Diga assim: Deus, eu não posso errar. Me ajude a acertar. É tão simples, irmãos.
parecerem com Jesus? Como é? Sendo parecido com Jesus. Até que ele diga: mãe, eu vejo Jesus na sua vida. Pai, eu vejo Jesus na sua vida. E aí ele começar a querer me. Por acaso eu vim com essa camisa hoje. Tudo que você faz, seus filhos lhe imitam. Seja coisa ruim, seja coisa boa. Se você mente, seus filhos vão mentir. Se você é desonesto, seus filhos vão ser. Você está criando um desonesto. Tudo que nós estamos mostrando aos nossos filhos o exemplo de como ser. Como é que eu devo ser parecido com Jesus? Para que eu possa me converter aos meus filhos para serem também parecidos com Jesus. Eu preciso estar atento a isso. Às vezes teus filhos vão olhar para você. Você sabia que a mãe, quando a criança está pequenininha, ela não vê você como uma mulher, ela enxerga um anjo em você, sabia? Quantos aqui já tiveram essa impressão? Essa minha mãe é um anjo. Ela é. O pai é mais difícil, né? O filho achar parecido com um anjo. Só se for um anjo caído, capeta mesmo. Tem uns pais que parecem mais capeta. Então os filhos vão ser o capeta. Menino, você está teimoso, você está um capeta, você está isso. Ele está copiando de alguém. Que pode ser, e certamente será, por você, ou o pai ou a mãe. Falando em paternidade, né? A paternidade tem vários aspectos, além dessa memória, desse exemplo, né? Tem também os traumas, as dores, as saudades, tem tanta coisa que remete à lembrança e ao exemplo de nossos pais, e isso tudo vai refletir na nossa vida. É a necessidade do homem. Todo homem tem necessidade de ter um exemplo para copiar. Todo homem quer ter alguém para ser o herói. Amém? Eu estava falando, meus filhos, todos são torcedores do Bahia. Por quê? Eles viram que eu era torcedor do Bahia. Não é por acaso isso. Eles não viram assim: ai, você, por que desde pequenininho, Bahia, me viu vestindo a camisa do Bahia, assistir jogo do Bahia, sempre disse: Bahia, 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 todos Bahia. Se fosse Vitória, ele seria o Vitória. Está tudo certo. Mas é o que o pai, o que a mãe passa para eles, é o que eles vão ser. Glória a Deus. Nós precisamos desse exemplo. Por isso que muitos homens, eles têm se identificado mais com as mães do que com os pais. Eu já reclamei muito disso. Assim, eu e minha esposa, sozinho. Claro que eu não falo isso com eles. Porque eles vêm com os problemas, em vez de ligar para mim, ligam para a mãe. Então, o que é que eles estão vendo? Estão vendo mais exemplo dela do que em mim. O que é que eu tenho agora a fazer? Buscar me consagrar para que meu coração se converta para eu dar exemplo para eles. Eu não posso ser, isso não pode ser por força nem por violência, mas tem que ser pelo Espírito de Deus. Buscar cada vez mais estar cheio do Espírito Santo. Porque naturalmente e não espiritualmente, eles estão sempre copiando o exemplo e tendo a mãe como referência. Mas esta maldição, a Bíblia não fala assim, do pai, nem da mãe, fala dos pais se converteram aos filhos. Não tem coração que vai ter que dar jeito. Não tem gente que vai profetizar, que faz o que não vai dar jeito se o pai e a mãe não se converter ao coração dos filhos. Precisamos disso. E dos filhos se converteram aos pais. Primeiro, os pais se convertem aos filhos, mas os filhos também se converteram ao pai. Glória a Deus. 2 Reis 21 fala de dois reis, Manassés e Amon. Manassés era avô de Josias. E Amon era pai de Josias. Manassés, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés, ele reinou 55 anos em Jerusalém. Aí diz, olha, por que cita a mãe? Porque mostra que a mãe também tem parte no ministério de educar seus filhos. A mãe dele se chamava Rezibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando práticas detestáveis nas nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele imitava essas nações que Deus expulsou.
reconstruiu os santuários locais que Ezequias, que era o pai dele, de Manassés, havia destruído, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste de Azerá. Enfim, se prostrou diante dos exércitos celestes, que diante dos anjos e demônios, e prestou culto. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Que homem ruim, um rei. E ele praticou adivinhação, consultou a Lúcia, ou seja, um verdadeiro macumbeiro. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira de Deus. Então esse era Manassés. Amon tinha 22 anos, que era o filho dele, quando começou a reinar, e reinou somente 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mazulemete, filha de Aruz, e era de Jotbá. Está vendo? Mais uma vez cita a mãe também. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Copiou o pai. Ele seguiu o mesmo caminho do pai, prestou culto a ídolos que seu pai havia cultuado e se prostrou diante deles. Já Josias, olha o que fala no capítulo seguinte, capítulo 22. Josias era filho de Amon e substituiu Amon. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedidá e era filha de Adaías de Boscate. Mais uma vez a mãe sendo citada. Josias reinou 31 anos em Jerusalém, filho de 2 reis cruéis, idólatras, que acenderam a ira de Deus. E Josias, ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele não copiou o pai nem o avô. Olha onde ele foi buscar referência de um homem que a Bíblia diz que ele é segundo o coração de Deus. Como é o nome desse rei? Davi. Davi, ele reinou algumas gerações antes do pai, do avô dele, do bisavô e de alguns outros. Amém? Preste atenção isso aqui, que é importante, a questão de vida para você e para mim também. Diz assim: fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, ou em algumas Bíblias, seu predecessor. Porque é pai, quem são os pais? Quem veio antes. Lembra? Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de José e de Maria. Maria que era descendente lá atrás de Davi, algumas gerações. E não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Josias teve um referencial, foi um dos melhores reis de Jerusalém. Israel teve 19 reis em Israel. Todos esses 19 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Judá teve 20 reis. Desses 20, apenas 8 foram aprovados por Deus. E Josias foi assim super bem aprovado por Deus. Poderia ter puxado a seu pai, a seu avô, que matava muita gente, condenava e matava a fio de espada. Se você lê os livros apócrifos das histórias, você fica aí, como é que uma pessoa pode ser tão má assim? Ninguém podia discordar dele, que mandava matar. Homens sanguinários. Para você ter ideia, o Amon, filho de Manassés, mandou matar o Manassés. Foi ele que matou o pai. E o Manassés tinha matado um dos filhos, um dos irmãos de Amós. Homens miseráveis. Mas Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez o que era bom. Está vendo como o que eu falei antes aqui é algo que você pode dizer: tá bom, então
O pai não precisa ser exemplo, a mãe não precisa ser exemplo, porque de repente meus filhos podem ser uma referência, apesar de eu ser uma pessoa que não preste, que não seja um crente, que eu não tenha responsabilidade, que não assuma a educação dele, apesar de eu não converter o meu coração a eles. Mas nós estamos enganados, porque Josias, ele tinha uma referência, não o pai, não o avô, mas o bisavô dele, Ezequias, foi um homem que tinha restaurado o templo, restaurado os postes ídolos, tinha eliminado os postes ídolos e tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor. Já os filhos, não. Olha que loucura. Ezequias, um rei bom, que teve filhos ruins. Manassés e Amon, filhos ruins, que teve um filho bom, um rei bom. Então onde é que eles foram buscar a referência? Em Davi. Em Davi. Naquele tempo, Jesus não tinha vindo ainda, só os profetas apontavam para a vida do Messias, mas não tinha vindo, mas tinha Davi, um homem segundo o coração do Senhor. Então ele foi lá buscar essa referência. Amém? Por que Josias não tinha um referencial? Porque os seus pais fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então Josias não tinha onde buscar um exemplo. Amém, meus irmãos? Não tinha. Imagine, esse menino aos 8 anos foi levantado como rei de Judá. As pessoas que conheciam a história do avô e do pai dele iam dizer: esse menino de 8 anos não vai dar nada que preste. Pelo pai que ele teve, pelo avô que ele teve, isso aí não vai dar em nada. Mas ele tinha uma referência que era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Agora você tem uma referência: Jesus, o próprio Filho de Deus. Você conhece Jesus, então agora você pode ser esta pessoa que não vai olhar para quem foi seu pai, você não vai olhar para quem foi sua mãe. Não importa o que aconteceu, não importa a forma como eles lhe criaram, porque esses Manassés, esse Amon e os outros reis que fizeram mal, que era aos olhos do Senhor, que era mal aos olhos do Senhor, eles também foram maus, mas eles foram maus achando que estavam sendo bons. Eles não conheciam a verdade, e nós não podemos condená-los, porque muitas vezes nós também não conhecíamos a verdade. Até aqui nós não conhecemos. Mas nós para sermos exemplo, precisamos buscar a nossa semelhança com Cristo, para que nossos filhos possam tomar as nossas vidas como exemplo. Agora nós sabemos que se a gente não tiver assumindo esta responsabilidade que Deus nos entregou de educar nossos filhos e sermos pais como Josias, né, e como muitos outros, para os nossos filhos, então Deus vai vir. Está escrito aí, lê de novo aí, Malaquias 4:6, menino, por favor, bem alto. Não sou eu, fiz questão de eu não ler, para você ver que é isso aí. Por que é que a terra está sendo ferida com maldição? Porque os pais não têm se convertido aos seus filhos. É por isso que a maldição está aí, está graçando. E aí, se a gente não mudar, se a gente não converter o coração aos nossos filhos, é só uma questão de tempo. Pode esperar que a maldição vai se revelar na vida de todos nós que não nos convertemos, não assumimos a responsabilidade de educar os nossos filhos para serem parecidos com Jesus. Esse é o chamado, esse é o propósito eterno de Deus, que Ele nunca desistiu e nunca vai desistir. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Obrigado. Essa conversão, ela é para descendência. Deus nunca trabalha de baixo para cima. Deus sempre trabalha de cima para baixo. Não é fogo que sobe, é fogo que desce. Amém? Então, meus irmãos, a gente precisa rever
nossos conceitos de educar nossos filhos, de aconselhar nossos filhos. Você tem Jesus. Quer conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Para quê? Para que a gente o conhecendo, possamos nos convertermos a Ele, porque Ele já converteu o coração dele para nós. Ele nos amou primeiro, agora nós os amamos, servimos a Ele, buscamos Ele como exemplo, tá? Uma vez refletida essa luz que é Jesus, e nós possamos refletir essa luz para os nossos filhos. Nós somos a luz do mundo. Para quê? Para cuidar dessas crianças, todas essas e as outras que estão no mundo, colocadas por próprio Jesus, para mim e para você, assumirmos a responsabilidade de cuidarmos dele. Josias teve Davi como referencial a ser seguido. Amém? Talvez como Josias, você e eu não tenhamos tido um exemplo para seguir. Pelo contrário, erraram com você, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, na responsabilidade de cuidar de você. Amém? Mas isso não significa que você também vai errar com os seus filhos. Ah, mas meu pai me errou comigo, meus avós erraram comigo, minha mãe errou comigo. Isso não lhe dá o direito de errar com os seus filhos. Nós não temos esse direito, porque nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. Bem, libertou da ignorância. Não sei agora, não sei criar filho. Você sabe sim. Você conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Nós precisamos decidir isso. Eu vou escolher um referencial. Qual é o referencial que nós vamos escolher? Jesus. Ele é o nosso referencial. Nunca deixe o inimigo te convencer que você não pode ser um vencedor nessa área de criação dos seus filhos, porque Ele nos deu essa possibilidade. Ele se fez conhecer a nós. Então Josias, ele recebeu a orfandade, recebeu pais que não eram pais, tinha tudo para dar errado, fez tudo de acordo para agradar o Senhor, tudo reto, andou nos caminhos do Senhor, andou em todos os caminhos que seu pai Davi andou, e pôde ser chamado também. A Bíblia não cita, mas fala que ele andou nos caminhos, nos mesmos caminhos, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Glória a Deus. Então, assim como Josias, hoje você pode quebrar esse ciclo pelo poder da paternidade de Deus, em nome de Cristo Jesus. Você vai aqui hoje, o Espírito Santo vai te ajudar, né? Hoje o Espírito Santo vai te acrescentar, vai te capacitar, né? E acrescentar tudo que foi tirado, tudo que foi colocado de ruim no seu coração, na sua mente. Ele também está aqui para tirar. Nós vamos estar orando. Aí você pode dizer assim: ah, mas quem sou eu? Você já está cansado de saber. Canta louvores aqui, que Deus, ele escolhe os improváveis, e esses improváveis, Deus transforma. Talvez você esteja cuidando aqui de crianças, você não sabe, Deus te colocou uma criança para você cuidar, e você precisa enxergar essas crianças com os olhos da fé. Você precisa ver médicos, você precisa enxergar aqui advogados, engenheiros, enfermeiras, sei lá, governadores, quem sabe o presidente da república está aqui nas suas mãos, Deus colocou para você. Nós não sabemos, é de Deus. Se é de Deus, vamos multiplicar, vamos fazer com que essas crianças encontrem em nós o impossível que só Jesus pode fazer. Amém? Então, irmãos, ele coloca sonhos no coração de seus filhos. Você precisa profetizar, orar por eles e estar declarando a bênção na vida dos seus filhos, que eles pertencem ao Senhor, eles não são seus. Eu lembro de Tadeu aqui, quando o pastor Júnior pregou aqui. Quando você lembra aqui, quando estava aqui, Tadeu estava ali assim, e aí Júnior, o pastor Júnior falou assim: quem são as filhas? As filhas de Tadeu estavam aqui. Essas meninas não são suas filhas. Ele olhou assim, perguntou ao menino, o quê? Não é minha?
Perguntou para pedir de assim, as filhas não é dele. Júnior está querendo dizer que são filhas de Deus, que nós precisamos cuidar com os filhos de Deus. Amém? Aqueles filhos seus, Luciano, não são seus, são do Senhor. Então trate como eles sejam do Senhor. Você é um mordomo, você está tomando conta. Tudo que ele nos entrega é para a gente cuidar, para depois devolver para ele melhor do que o que a gente recebeu. E em termos de pessoas, ele quer pessoas, né, parecidas com Jesus. E ele confiou a mim e a você essa tarefa. Você lembra de José? Do Egito? Preso, vendido como escravo. Foi morar na casa do Potifar, e lá aconteceu o que aconteceu, levou 17 anos, são 14 preso. Mas o Senhor era com ele, e ele estava ali, tomando como exemplo o pai dele, Jacó. Ele viu o pai lutar com Deus e prevalecer. Então ele teve força para lutar também. Se meu pai venceu, eu também vou vencer. Ele teve um exemplo. Ele viu Jacó e pedir perdão ao irmão que queria matar ele porque ele tinha enganado o irmão. Então foi isso que ele teve como exemplo, de perdoar todos os outros irmãos dele que tentaram matar ele. Os irmãos estavam pensando que iam morrer, mas José tinha exemplo. O próprio Jacó foi exemplo para ele, o pai dele. Importante saber que nós fomos chamados para ser exemplo para nossos filhos. Exemplo de perseverança, exemplo de honestidade, exemplo de bondade, exemplo de generosidade. Muitas vezes nós ficamos velhos e os nossos filhos, eles vivem para si próprio, se tornam egoístas, interesse, só cuida dos próprios interesses, e aí a gente muitas vezes não reconhece que o egoísmo, a avareza dos nossos filhos, eles aprenderam conosco. Quando nós somos generosos, nossos filhos aprendem a ser generosos. Quando nós amamos a comunhão, nossos filhos aprendem a amar a comunhão. Nunca diga assim, puxa, hoje é dia de igreja, né? Meu Deus do céu, e tem que ir, Você está ensinando o que para seus filhos? Quando você não quiser, não vá também, meu filho, é dia de coisa ruim. Não, manifesta alegria em estar na casa do Senhor. Diga todo dia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então essas coisas são exemplos que a gente pode dar para a gente trazer os nossos filhos para um ambiente em que Jesus está instruindo, através da sua palavra, através de tudo aquilo que está sendo ministrado. Os nossos filhos precisam participar. Se você tiver alguma indisposição, não comente com seus filhos, porque eles vão na mesma onda. Eu não vou dar dízimo não, essa igreja, tal. Sabe o que eles vão fazer? Crescer avarentos. Quando você ficar velho, velha, precisar de um socorro de um filho, não tem um filho generoso para cuidar de você, você para que ensinou a avareza a eles. Filhos que ganham muito dinheiro, mas só pensam neles. Quando aperta um pouquinho, corre para o pai, corre para a mãe. Querem do pai, querem da mãe, mas não tem coragem de meter a mão no bolso, porque ele sempre conheceu um pai e uma mãe avarentos. Nós precisamos ser como Jesus. Jesus é bom. Jesus é misericordioso. Jesus é humilde, é manso de coração. Não tem que confundir mansidão com frouxidão, não é não. Manso é aquele que é capaz de apanhar e não desistir. Esse é manso. Quantos querem ser manso aqui igual a Jesus? Ser humildes. Humildes de coração. O que é humilde? Errei, me perdoe, te amo. Quando foi que seus filhos viram você, ou o pai deles, o pai ou a mãe, pedindo perdão para alguém? Você viu alguma vez? Seus filhos já viram isso? Se não viram, então não viram humildade em você. O maior exemplo é Jesus na cruz. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Nós olhando para Jesus aprendemos a perdoar. Olhando para Jesus aprendemos a amar. Olhamos para Jesus aprendemos a dar. Então o milagre acontece
e a nossa casa realmente vira uma casa de bênção. A gente quer cantar e deve cantar mesmo, minha casa será uma casa de bênção. Mas a pergunta é, você tem sido essa bênção? Porque a casa lá onde for a sua casa, as paredes não vão virar uma bênção. Ou é você que é a bênção, então a casa é uma maldição, porque você não converteu o seu coração aos seus filhos, e portanto seus filhos não converteram o coração deles a você. Deus quer começar uma coisa nova, mas Ele quer começar a partir de você. Glória a Deus. Por isso que Ele te fez filho, mas um filho que desfrute da presença dEle. Vamos ficar de pé, vamos orar? A palavra diz, bendito Deus e Pai. Olha essa palavra, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção é em Cristo Jesus, a maldição é fora dele. Só existe bênção em Cristo Jesus. Se nós convertermos o nosso coração, não é abrir a boca para fora e falar, mas o nosso coração estiver de fato desejoso de ser essa bênção, porque abençoado nós já fomos.